Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, Professor Mauri! Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz conhecimento e diversão. Toda semana com os maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo. Porque eu tô expandindo. Falava do mundo agora. Podia falar da galáxia, do sistema solar. Não. É do universo. E pra começar, lembrando você que está ouvindo esse programa deliciando a nossa campanha, se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Isso mesmo, e vou dar uma outra dica. A Rede Geek não tem só o Top 10 como podcast, nós temos outras atrações. É só procurar Rede Geek no seu agregador predileto ou em redegeek.com.br. Você vai conhecer todas as nossas atrações, inclusive canal no YouTube e Instagram. Estamos em todos os lugares, Mauri, menos no TikTok porque eu não gosto. Menos no TikTok porque você é cringer, tá? Exatamente. Professor Mauri, essa semana vamos falar das 10 maiores tecnologias dos anos 70. Isso mesmo, chegamos na década de 1970, nessa série de tecnologias separadas por décadas do século 20 ao século 21, seu Tatarkan. E espero que a gente continue até o século 22. Né? Nossa senhora, já pensou? Imagina você ficar vivo, mano? Nossa senhora. Ou só a cabeça no jarro falando? Só a cabeça no jarro falando, Mauri. Eu sou da lógica do Futurama. Isso vai acontecer. Vai acontecer, tenho certeza absoluta disso. E exatamente no Top 10 de hoje a gente vai olhar quais tecnologias foram desenvolvidas e mudaram o mundo de alguma forma na era da discoteca, das calças bocas de sino, do fim da Guerra do Vietnã e do período de maior repressão pela ditadura militar brasileira. Isso mesmo, ditadura militar. Mas eu quero deixar bem claro uma outra coisa, que a era da discoteca no Brasil foi os anos 80, porque chegava atrasado, né? Chegava atrasado. Chegava junto com a novela da Globo. Foi exatamente. Teve uma novela da Globo sobre disco music. Isso aí. Que é Anos Dourados? Não, como é que é? Não. Dancing Days, Maurício. A capa do álbum da trilha sonora da novela era um pé de uma mulher com uma sandália de salto alto e uma meia, tipo, de arco-íro, assim. Que era, na época, não é Polaina o nome disso aí? Não, porque era meia, acho que não era Polaina, era uma meia mesmo. Porque Polaina só fica do tornozelo pra cima, né? Exatamente. Não, era meia, ia até o dedão. A Polaina é uma meia sem ponta. É uma meia sem ponta. Mas a Polaina não está nesse Top 10. Não, apesar de ser uma tecnologia, professor Mauri. E como já é de se esperar, como aconteceu nos outros Top 10, nós vamos ranquear as tecnologias de acordo com o impacto dela na nossa sociedade. Quero deixar bem claro que várias delas já não existem mais como eram antigamente, e algumas delas são produtos, no caso, né? Não necessariamente uma tecnologia, mas a aplicação da tecnologia se transformando em um produto e isso impactando na sociedade e criando segmentos novos, Mauri. Então faça sua lista que começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, vamos com o Atari 2600. Nesse caso é um produto. E que produto, professor Mauri? E que produto, senhoras e senhores. Esse produto que realmente mudou a forma como as pessoas se entretêm nas suas televisões da sala, né? E antigamente falavam que estragava a televisão, mas não vou entrar nesse assunto assim. Meus pais compraram um Atari 2600, que eu tenho até hoje, inclusive está aqui no escritório da
Rede verdade, Geek. verdade. Tô olhando pra ele agora. Esse Atari foi comprado em um consórcio. Pra vocês terem uma noção de como era a questão financeira em sua época. Mas assim, né? Seus pais compraram esse Atari, porque aqui a gente tá falando de uma invenção da década de 70. Os seus pais provavelmente compraram Atari na década de 80. Sim, é isso aí. Porque e ainda não tínhamos a abertura dos portos no Brasil. Ou seja, provavelmente eles importaram ilegalmente, Mauri. É muito provável. Na época do Paraguai. Na época é muito provável, muito provável. Mas como a gente falou no último top 10, né, falando de décadas, a gente acabou citando a invenção, a criação dos videogames, né? Mas não tínhamos como deixar passar o nascimento da Atari, um dos primeiros sistemas que realmente podemos chamar de console de fato, e que fez um sucesso absurdo no Brasil nos anos 80, como o senhor Tato Tarkan disse. A Atari Incorporation foi fundada por Nolan Buswell e Ted Dabney em 1972. 3 anos depois, a Atari comprou a empresa de engenharia Cyan Engineering para desenvolver um sistema de videogame trabalhando no Stella, Que era o primeiro protótipo desse videogame. que não tinha cartucho e tinha um esquema bem mais simples, tá? Vale lembrar que o maior sucesso da época era o Pong. É isso aí, que era uma bolinha indo de um lado pro outro. Na verdade era um quadrado, né? Bolinha é você extrapolando os pixels e falando, já Uma que é um bolinha. Pong, era um quadrado. Era um pixel gigantesco a 10 frames por segundo. com barrinhas rebatendo esse quadrado. Exatamente. É a bola quadrada do Kiko. É tá? a bola quadrada do Kiko que você girava o joystick, né? Porque a gente hoje chama de, sei lá, os controles de videogame. Hoje tem um formato, né, com 15, 20 botões ali e tal, mas a estrutura era uma caixa quadrada com um pauzinho no meio, às vezes um botão em cima, o botão no lado. Era uma manopla, né? Era uma manopla e em alguns dos casos ela não tinha aquele sistema analógico de movimento, mas sim uma rotação. Você ficava girando como se fosse, sei lá, um botão de... O que hoje em dia gira do mesmo jeito, Mauri? botão... Eu ia falar um dial de rádio, não gira mais dial de rádio. Sei lá, um botão de volume também não faz isso. Não tem mais o isso. do micro-ondas também não é mais assim. Não é... Nada mais gira, Mauri. Nada mais. O de mudar canal na televisão também. Também não é mais... Ele girava como... Como uma roda gigante. É isso. Se você queria que o negocinho fosse pra direita, você girava pra direita. É Se fosse pra isso. esquerda, você girava pra esquerda. Eu não É tenho isso. mais referência de... Ninguém mais gira nada, Mauri. Girava como uma tampa de refrigerante. Com uma tampa de refrigerante, exatamente. Porque ficava naquela posição, inclusive. Exatamente. Mas assim, eu quero deixar claro que levou muito tempo pro protótipo ser aprimorado até de fato ter um lançamento. O lançamento foi em 1977 e ele foi um fracasso de vendas. A Atari quase quebrou nesse período. E aí, obviamente, em 1979, eles lançaram uma nova versão do console. Aí sim, o Atari 2600. E aí foi lançado com um diferencial que faria sucesso e mudaria a indústria de jogos pra sempre. Cartuchos com jogos individuais. Não, isso é perfeito, cara. Isso é perfeito. Mano, vendeu milhões. Essa é a questão. No Natal daquele ano, mano, foi o presente. Todo mundo queria jogar Space Invaders. Pelo amor de Deus. A Atari teve um lucro de mais de 2 bilhões de dólares. Até 1982, o console já tinha vendido mais de 16 milhões de unidades, estourando de vez para dominar os jogos eletrônicos, até certa empresa de jogos de cartas japonesas resolver entrar na brincadeira e aí tudo o resto é história, né? Mas o ponto é que o Atari 2600 criou a indústria dos jogos como a gente tem hoje. Tem o seu marco na história. É uma tecnologia impressionante. 9, Na nona colocação, vamos com o Post-it. Como é que é? Dá um flashback, né? Vocês já não falaram de Post? Sim, a gente já falou de Post no top 10 erros de laboratório. Inclusive, se você não ouviu, está impressionante. Mas a gente tá falando de uma tecnologia dos anos 70 que é um pedacinho de papel com uma cola temporária que gruda e desgruda. É isso aí, pequenos quadradinhos de papel. É o Post. A gente já contou toda a história do Post lá. Tem toda a história. Por que foi um erro de laboratório que criou o Post. Se você quiser, ouça o
top 10 erros de laboratório. Eu não vou explicar novamente aqui, porque eu quero que você ouça o outro episódio também. Mas eu quero levantar aqui uma curiosidade, professor Mauri. Nós não temos posts no escritório. Cara, nenhum. É que durante muitos anos os escritórios entravam em caos sem aquele quadradinho com uma fita temporária pra deixar recados espalhados por todos os lugares. Afinal de contas, né, professor Mauri? As pessoas têm que anotar as coisas em algum lugar. Os lembretes, eu preciso fazer tal coisa. A gente tá falando de um cenário, professor Mauri, sem os computadores pessoais ainda. A maior parte das empresas trabalhava como? Com máquina de escrever no luxo, Mauri. No máximo você mandava um fax. Exato, no máximo você mandava um fax. Ainda, putz, a sua empresa era muito tecnológica. Se você mandava, as empresas de tecnologia mandavam fax. E hoje o Post-it ele acabou virando um acessório também para fazer aquelas atividades de desenvolvimento pessoal, né? Tem muitos treinamentos que utilizam desse recurso também como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento das pessoas. As pessoas fazem mind mapping. Pensam brainstorming com post-its. Que são só palavras em inglês. Não, você podia fazer tinha aquela sala de reuniões onde era uma parede só de post-its. Sim, era da hora demais. Tem gente que ainda faz isso, mano. Porque ajuda, né? A fixar as ideias. Acabar com o meio ambiente, exatamente. Ajuda demais. Hoje, pra vocês terem uma ideia, mais de 50 bilhões de post-its são vendidos todos os anos. Pois é, gente. É muito post sendo usado no mundo. E eu não quero... Aqui não é um ataque direto a 3M. Eu só quero deixar bem claro. Gente, se dá pra não consumir papel, melhor. Anota um lembrete no celular, na nuvem. E manda pra todo mundo. E isso aí, acabou. 8ª colocação, senhoras e senhores, o Código de Barras. Olha, assim, eu quero já deixar claro aqui, a gente precisa fazer uma nota aqui. Como a gente tá falando muito inglês hoje, um disclaimer. A tecnologia básica do código de barras existe desde 1952, no mesmo ano que Alan Turing desenvolveu o famoso teste de Turing, tá? Eu precisava falar isso. Alan Turing, pra quem não sabe, é o grande pai aí do computador da forma como nós conhecemos e tudo mais. Mas os seres humaninhos que habitam esse planeta redondo esférico e azul, sim, começou a utilizar de fato, dar utilidade para essas pequenas barrinhas somente em 1974, Tato. Mas por que isso? Na verdade, a lógica é bem simples se a gente for parar pra pensar. Porque a tecnologia de leitura por laser, que é necessária para que o código de barras funcione, só surgiu na década de 70. Então, o seu primeiro uso oficial foi no dia 26 de junho de 1974, às 8 horas da manhã, na cidade de Troy, em Ohio, quando a operadora de caixa, olha só, tem a história toda registrada, a operadora de caixa Sharon Buchanan pegou um pacote de chicletes do cliente Clyde Lawson e passou no código de leitor recém-instalado. E aí depois disso mudou completamente o mundo. Então, na verdade, a leitura laser que deveria estar aqui. Mas a leitura laser com o objetivo de catalogar objetos através do código de barras. Não, e o código de barras, ele é uma tecnologia tão revolucionária que hoje, bem ou mal, o QR Code ou QR Código, ninguém fala QR Code. QR Code fala. QR Code falam, é verdade. Que é tipo mudar a sonoridade do idioma pra metade da frase, É que né? code tem uma sonoridade em português também, né? Da forma como tá Código, escrito. ninguém fala código. É isso aí, mas a palavra code, do jeito que ela é escrita, tem uma sonoridade em português. Você meio que associa, né? É isso aí. Eu vou falar QR Code, né? Não faz o menor sentido, mas bem. O código QR, o QR Code, o QR Code, nada mais é do que uma evolução da lógica do código de barras, de você passar uma informação através de uma imagem. E hoje em dia você faz Pix com QR Code, você faz pagamentos, você faz transferências, você salva dados. Isso, o código de barras teria ajudado muito na década de 90 na superinflação, que tem as hiperinflação, que fica mudando os preços no adesivinho lá, imagina, no código de barra é só no sistema que resolvia o problema. Então, não, na verdade existia um código de barras. A questão é a mudança da moeda, né, amor? E aí, a gente já imprime só um código de barra, imprime só um QR Code e é isso aí. 7. Na 7ª colocação, vamos com a câmera digital.
Ai, que beleza. O que seria de mim sem as minhas selfies, tá? É verdade, professor Mauri. O mundo mudou graças à câmera digital. Me segue lá no Instagram, @profmauri. @Tato Tarkan. Os links estão aqui no post. Sabe o que eu tenho postado ultimamente? Não selfies, professor Mauri. É não nada. fotos. Tenho postado ilustrações. É nada. Tata artista. É, isso aí, professor Mauri. Eu desenhei recentemente um Harry Potter com Hogwarts no fundo. É mesmo? E um céu cheio de nuvens bonitas. Sabe quem fez as nuvens? Quem? Deus, no caso. Não, brincadeira. eu que ilustrei ele as nuvens. Mesmo? Pô, você podia fazer um Harry Porco, né? Podia fazer um Harry Potter a seu pedido. Muito obrigado. Mas a parada é a seguinte: antes desse universo todo que a gente tá vivendo hoje em dia, das câmeras nos celulares e tudo mais, o que a gente tinha de verdade eram câmeras que registravam microsegundos, às vezes horas, mas da luz através de um pequeno tubo numa câmera escura. É isso aí. Ele registrava num filme fotográfico. Exatamente. E esse filme fotográfico precisava passar por um processo químico de revelação, onde a imagem era revelada no sentido de puxar de revelação. Que, na minha opinião, não faz o menor sentido, mas tudo bem. De revelar, de contar, de mostrar, né? É isso aí. E aí, finalmente, na década de 70, nós passamos por uma transição aonde seres humaninhos criaram a primeira câmera digital, ou seja, sem a necessidade do filme fotográfico. Tem uma briga aí, né, Tato? E tem meio que uma briga, porque existem duas concorrentes à posição da primeira câmera digital do mundo. A primeira delas foi inventada por um engenheiro da Kodak, chamado Steve Sanson, em 1975, que era um tijolo, precisava 3,5 kg e levava 23 segundos pra tirar uma foto de 0,01 megapixels. Em preto e branco. É, pra ficar lá bonito aí. E a imagem era gravada em fita cassete, que era a tecnologia da época. É, isso aí, é o que dava pra ser feito. E a segunda foi criada mais ou menos no mesmo tempo, no mesmo ano, pelos entusiastas tecnológicos Terry Walker, Harry Garland e Roger Mellon, para uma empresa chamada Cromanco. Que era uma empresa muito nova no ramo fotográfico naquele período. E pra você ter uma ideia, essa câmera conseguia processar imagens de 32 por 32 pixels e foi desenvolvida para ser um periférico do computador. Caraca, velho, era tipo uma webcam. É, exatamente, só que ao invés de fazer uma grande imagem, o que ela fazia, na verdade, era um pequeno pixel art que representava de longe, a 4 metros de distância, mais ou menos o que a gente tem hoje daqueles pequenos pixels que ficam só registrando o cookie das pessoas. É isso aí. E esses produtos, eles eram tão pioneiros na época que a maioria dos computadores disponíveis não tinham nenhum monitor ou placa gráfica com capacidade de mostrar as imagens capturadas. É um absurdo. Né, tinha que usar um osciloscópio para mostrar as imagens. De verdade, era um processo muito embrionário ainda, né? Mas que mudou a forma como a gente registra o mundo a partir de então. Sim, porque graças às câmeras digitais, hoje tem cada vez mais profissionais, de fato, que trabalham com câmeras digitais. No nosso caso, por exemplo, é esse. É isso aí. A gente não tá fazendo vídeo no YouTube rodando um rolo de filme. Até as maiores produções cinematográficas, tirando pequenas exceções, trabalham com câmeras digitais. Tanto pra filmar quanto pra fotografar. E aí, obviamente, essa câmera virou a câmera do celular e aí todo mundo tem no bolso e fica tirando nude e mandando... Selfie, tá? Selfie. Isso, selfie. Foi o que eu quis dizer, não é a mesma coisa? 6. Na sexta colocação, temos o disquete. Disquete é o ícone de salvar do computador impresso numa impressora 3D. Para os jovens que não sabem o que é o disquete. Sabe quando você tá no Word e tem o ícone de salvar? Aquele ícone de salvar representa algo que fisicamente na década de 70 foi inventado, chamado disquete. É isso aí. O disquete, a gente pode fazer um paralelo, né? Que o disquete, ele é pros computadores o que os cartuchos de videogame foram pros videogames, né? É, exatamente, professor Mauri. Disquete é a nuvem do passado. A nuvem física. A nuvem física. É isso aí. A nuvem que você carrega na mala. É isso aí. Você queria instalar o Microsoft Office 3.1? Você só precisa de 18 disquetes diferentes pra poder fazer a instalação. Você não sabe o que você tá perdendo, além de tempo. Olha, eu instalei, que a gente tinha vários tamanhos do disco, né? E assim, os primeiros disquetes que a gente tá citando aqui são aqueles grandões e molengões que
dá pra você ver em museu hoje. De 5 e um procurar quarto, no YouTube, exatamente, de 5 polegadas e 1 quarto. Cheguei a usar esses disquetes. Também. Mas a minha experiência mais vívida, assim, minha lembrança mais vívida já é com os disquetes menorzinhos, né? Sim, Que eram sim. rígidos e tudo mais. Eu cheguei a instalar um Front Page Express 95 com cerca, acho que tinha 20 disquetes. O primeiro Photoshop que eu usei, o Photoshop 3.5, Sim. também instalei com disquete, professor Mauri. Eu instalei Doom com disquete, professor Mauri. Meu primeiro Doom era no flopzão. Aí sim, professor Mauri. Não, eu lembro quando eu fui instalar o jogo do... Vamos explicar antes como funciona para as pessoas? O disquete é tipo um CD... Como é que eu expliquei? Um CD-ROM. Disquete, imagina uma fita onde você pode registrar informações nessa fita. O disquete é tipo um cartão SD. É isso. Você tinha que colocar no dispositivo. Tem que... Só que imagina um cartão SD gigante e que não tem nenhum espaço. Que não cabe nada que você Cabe, em vez de usa hoje. gravar 10 mil fotos, ele grava, sei lá, 10. O de 32 por 32 pixels. Mas era basicamente isso. É um cartãozão físico que você inseria no seu computador. Tinha uma porta pra isso. Você tinha que, inclusive, virar uma chavinha pra travar, porque vai que o computador ficava revoltado e cuspia. Nunca entendi esse negócio. E aí, esse disco era basicamente como funciona uma HD mesmo. Ele era um disco magnetizável, né? E aí, através disso, você registrava as informações e podia transportar de um lugar para outro. Inclusive, a gente teve um pequeno momento na história onde os computadores usavam fitas cassete pra fazer o registro. É, isso aí. Mas, putz, cara, a ideia do disco, né, no disquete, era muito mais rápida e tinha condições de colocar muito mais dados do que uma fita cassete que precisava ficar rodando pra gravar ou pra ler um dado, né? Então, era uma coisa meio maluca. No final das contas, o disquete foi uma tecnologia criada nos anos 70 e que ficou nos anos 80, nos anos 90, até nos 2000. Quando tiraram o disquete, falaram assim, nossa, O que tá acontecendo? computador sem disquete. A IBM começou a vender os primeiros drives em 1971, mas de fato os drives de disquete ficaram populares com o lançamento do Apple II, que vinha com, pasmem, 2 drivers. Cara, você tem que ter 2 drives de disquete, você tem que ser muito malandro, cara, pra ter 2. Era um duplo deck de disquete. Só os velhos estão rindo agora. Quinta colocação! Vamos com a ressonância magnética. Tá aí uma das grandes revoluções da medicina moderna, seu Tatarkan. Eu morro de medo. É mesmo? É porque eu tenho claustrofobia, né? Mas você não morre de medo da ressonância, você morre de medo do espacinho que É verdade. A ressonância é de Se eu boa, entrasse numa gente. sala e falar, estamos fazendo uma ressonância e você ficar aí deitadinho, beleza. O problema é que você nem pode usar o celular. Eu acho uma coisa assim, meio maluca, porque eles podiam colocar uma telinha, pelo menos. Você vai ficar vendo ali Você um ficar vendo filminho. ali um filminho, babapá. Olá, seja bem-vindo à Ressonância Magnética 2000. Agora estamos fazendo a leitura estamos do fazendo uma seu leitura cérebro. do seu corpo. Está tudo bem. Fique aqui conosco. Tocando Enya. É isso, exatamente. Provavelmente. Mas vamos aí à parte histórica, Mauri. A máquina de ressonância magnética é um dos maiores avanços médicos do século XX e o seu uso permite que inúmeras doenças e condições do corpo humano sejam diagnosticadas e acompanhadas com uma precisão absurda, salvando incontáveis vidas desde a sua invenção. Mas quem inventou? Quem inventou foi o Dr. Raymond Demarin, que era um prodígio. Aos 15 anos, ele já frequentava a disputadíssima escola de música Juilliard e se formou em matemática pela Universidade de Wisconsin, em medicina pela Faculdade de Medicina Albert Einstein e em biofísica por Harvard. Caraca, velho, o maluco é gênio. O Raymond, ele teve a ideia no começo da década de 70, enquanto estudava os feitos da ressonância magnética nuclear em laboratório durante o seu tempo como professor no departamento médico da Universidade Estadual de Nova York. O cara... ele ainda tinha tempo de falar, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. É um polímata, professor Mauri. O seu primeiro escaneamento de um corpo humano foi feito em 1977 e era do peito do seu assistente. E no mesmo ano ele fundou uma empresa para fabricar aparelhos de ressonância magnética. Ou seja, o Dr. Raymond não só revolucionou a medicina, mas também ficou ricaço com isso. É isso aí, o cara ainda tem uma visão empreendedora. Exatamente. Pelo amor de Deus. 4.
colocação, o GPS. Tá aí uma tecnologia extremamente revolucionária, por isso tá em quarto lugar, né? Cara, GPS é uma parada que mudou a forma como nós enxergamos o próprio planeta Terra. Sim, porque a gente enxerga agora através da célula do celular quando fala vire à direita, vire à esquerda, radar à frente. Não, mas ajudou em diversos outros pontos, como por exemplo, na questão climática, Sim. entender as condições do próprio planeta e tudo mais. Mas tem um detalhe que é extremamente importante nessa tecnologia, porque ela foi inventada por uma mulher negra. É, isso é da hora demais. E se você quiser conhecer outras mulheres poderosas, nós temos um top 10 especial pra isso. Top 10 invenções de mulheres negras está aqui no post e o link também. E no caso, o professor Mauri está falando de Gladys West, que desenvolveu os primeiros conceitos do sistema de posicionamento global. Sim, o sistema de posicionamento global, por isso que é GPS, que é Global Positioning System, né? Porque no caso, a Gladys West era americana. E após décadas de desenvolvimento, né, completamente às escuras por causa da Guerra É uma Fria, tecnologia militar. né, e você pode ver o território inimigo sem precisar ir até lá, né? É louco demais. o GPS nada mais é do que um sistema de localização, porque, sei lá, você tem um militar seu utilizando esse equipamento no campo inimigo, você consegue dar direcionamento para ele sem usar uma bússola. É isso aí, cara. Esse é o ponto principal, você consegue localizar a pessoa por conta de uma rede de satélites que está em volta do mundo. Então, ele faz meio que uma triangulação e ele entende em que ponta você está do satélite, e é uma tecnologia extremamente precisa. Se você, mas aqui no celular, às vezes mostra que eu tô no quarteirão do lado, às vezes mostra que eu tô a 3 quarteirões. Sim, porque o uso civil do GPS tem limitações. Sim, eles não deixam tão preciso de propósito. o uso civil. Exatamente. Por que não deixam tão preciso? Para que as pessoas não utilizem isso pro mal. É isso aí, por privacidade. É, como os governos Utilizam pro mal, e os só militares podem, só eles podem. Que para colocar bombas, acertar mísseis, utilizando o GPS é uma precisão cirúrgica. Mas os civis não podem, porque senão ia ser um caos total, né? Então, mas a parada é maluca. Hoje é óbvio que uma coisa assim é natural. Você nem percebe, né? É, mas é muito doido como vários dispositivos à nossa volta e tecnologias que nós utilizamos hoje, no nosso dia a dia, são baseadas no GPS ou utilizam dados de GPS para que sejam viáveis. O que seria de mim sem vida direita em 200 metros? Nada, amor, nada. Terceira colocação! Vamos com o e-mail. Não! O correio eletrônico? Exatamente! Da grande Samuel. rodovia da informação? É o que seria do mundo de hoje sem o e-mail? Não consigo imaginar, cara. Não. Como eu ia receber tantos spams? É meio complexo isso, mas vamos lá. Olhando um pouco pra história do e-mail, tá? Tem uma controvérsia sobre esse processo, porque é meio que discutível quem criou o primeiro e-mail, tá? Em 1978, a jovem Shiva Edurai, de 14 anos, construiu uma plataforma de mensagens eletrônicas baseada no sistema de comunicação do seu colégio. Foi, aliás, ela que recebeu o copyright do termo e-mail. Olha que da hora! Só que 8 anos antes, os engenheiros Ray Tomlinson e Bo Beranek criaram um sistema de mensagens entre computadores por meio da rede ARPANET. É o filhote da internet, como a gente conhece hoje. Militar, no caso. É isso aí. E no caso deles, a arroba... É o símbolo, né, de arroba. Isso, era usada para direcionar as mensagens para mainframes separados, permitindo conversas entre sistemas diferentes. Ou seja, né, ali tem uma junção de tecnologias. Era quase uma versão rudimentar do que a gente usa como endereços de e-mail hoje em dia. Porque, inclusive, até a pronúncia, né, do arroba em inglês é at, que é o mesmo do tipo no. Por exemplo, Está Mauri em tal lugar. está no tal lugar, entendeu? Então, eu quero falar com Mauri no servidor tal, pessoa tal no servidor tal, e aí usa Dá o uma noção arroba. de direcionamento. É, por isso. Isso, inclusive, gerou uma puta treta de copyright, né? E, no final das contas, a criação do e-mail é popularmente atribuída ao Tomlinson. Nem o Bolt é mencionado na história, tanto mais... Eu tô com a Shiva, mano. É, Tô
tô com a Shiva, velho. Mas todo o conceito de e-mail é muito maluco, porque antes disso a gente ficava com as correspondências físicas, né? Que demoravam dias, semanas, meses, até anos pra chegar de um ponto ao outro do planeta. E depois, por conta dos e-mails, a comunicação foi se tornando cada vez mais instantânea. Eu vivi um momento onde o e-mail chegava a demorar 2 horas pra chegar. Mas, pô, 2 horas... Já era rápido demais. Que era isso? rápido demais. E era a época onde a gente ficava feliz quando recebia um e-mail. Nossa, Era, eu recebi uma mensagem digital. E porque a gente recebia muita carta. O spam vinha por correio. O spam era físico. Você abria a caixa de correio. Hoje em dia, puta, qual foi o dia que você abriu a caixa do correio, Mauri? Eu abro a cada 3 meses. Abri ontem, tinha lá uma carta de abril. Não tô brincando. Abri, olhei, tá aqui. Porque todas as coisas importantes chegam por e-mail. Assim como todo spam. Hoje em dia as pessoas comemoram quando chega uma carta física e as cartas digitais e aumente seu pênis. É isso aí. Antes chegava por correio. Que antes chegava por correio. Na segunda colocação, o Apple II. Sim, senhoras e senhores, a gente tá falando mais uma vez de um produto específico e revolucionário. Estamos falando do computador da Apple, que foi fundamental para o avanço dessa tecnologia se tornar pessoal. O primeiro computador pessoal a atingir massa crítica no mercado dos consumidores comuns. Sim, foi o Apple II. Existia já, óbvio, a lógica de computadores pessoais, existiam já grupos de pessoas aficionadas por eletrônica que criavam seus próprios computadores. Não existia ainda bem uma lógica de um sistema operacional único e tal, mas a ideia é que o computador, ele era muito pra programador, entendeu? É isso aí. Era a galera que curtia muito, eram os early adopters da época. Eram seus geeks e nerds de sua época. Que a galera gostava de brincar com a eletrônica e de testar onde a tecnologia podia. Inclusive, 2 desses caras eram Steve Jobs e o Steve Wozniak, que foram os criadores da Apple e do Apple II. Eles criaram o Apple I numa caixa de madeira e com um osciloscópio e fazendo uma parada que era basicamente o que a galera fazia aí no mercado. Mas quando chegou o Apple II, ele veio realmente apresentando um conceito que poderia ser utilizado por, entre aspas, qualquer um. Tanto profissionais quanto amadores podiam customizar as suas máquinas de acordo com as suas necessidades. E isso deu abertura para o desenvolvimento do primeiro programa de planilhas eletrônicas. Foi aí que a Apple começou a ganhar dinheiro de verdade. Eu, honestamente, queria ter um Apple II, Mauri. É mesmo? Pra chamar de seu? Pra chamar de meu, pra ficar bonito no armário, assim. Que beleza, com aquário, assim, no lugar da tela. Não precisa ser. Mas é uma máquina muito icônica. É, ela é icônica, realmente. Ela fincou o primeiro passo pro desenvolvimento do que a gente tem até hoje. Recapitulando. Você que está xingando a gente, falando que a gente é Apple fanboy. Não somos, professor Mauri. Mas está tão revoltado que até se esqueceu onde a gente começou. Fique tranquilo aí, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, o Atari 2600 com seus cartuchos para cada um dos jogos. 9. Na 9ª colocação, os pequenos pedaços de papel com cola temporária, os post-its. 8. Na 8ª colocação, o código de barras e com um leitor para ler esses códigos. É, exatamente. É o avô do QR Code. 7. Na 7ª colocação, as câmeras digitais. Ai. Nada como tirar uma foto e ver na hora. 6. Na 6ª colocação, os disquete. A primeira câmera digital que eu usei era disquete. Salvava foto no disquete. Salvava foto no disquete. Demorava, mas salvava. 5. Na 5ª colocação, a ressonância magnética. Revolucionando a medicina. 4. Na 4ª colocação, o GPS. Vire à direita, 200 metros. 3. Na 3ª colocação, o e-mail. Antes da caixa de spam. 2. Na 2ª
segunda colocação, o Apple II, o computador pessoal. E na primeira colocação desse top 10, vamos com o celular. Sim, o celular, senhoras e senhores. O celular não como a gente tem hoje, tá, gente? Porque hoje a gente chama de celular o que é um computador pessoal. Mas o telefone celular foi sim a tecnologia de maior impacto na forma como a gente vive hoje. E ela foi desenvolvida na década de 70. Muito antes de termos acesso a praticamente tudo na palma da mão, a mera possibilidade de encontrar alguém em qualquer lugar, sempre no mesmo número, foi importantíssima pra vida no geral. Menos pra aqueles que não gostam de receber nenhum tipo de chamada. Eu conheço algumas pessoas que não gostam de receber chamada, inclusive o roteirista Baroni não gosta. E sabe como eu me comunico com ele, Maurício? Só por telefone. E não é porque eu gosto muito de falar no telefone, eu adoro falar no telefone. Quem sabe você contagia ele. Eu tô tentando contagiar ele com essa energia positiva. O primeiro celular foi criado pela Motorola em 1973 e era um daqueles monstros gigantescos que você vê no museu hoje em dia, assim. Era um tijolo. Um tijolo com uma antena fixa pro lado de fora do bicho. Era o que tinha, né? O Motorola Dynatec 8000X pesava quase 1,5 kg. Hoje em dia o peso do seu notebook, se você tem um notebook leve. não. Cara, e o nome dele é imponente, né? Dynatec 8000X. Exatamente. É muito bom. E ele tinha uma autonomia de 30 minutos de conversa. Caraca, 30 minutos pra falar à vontade. Falar à vontade enquanto você paga milhões de dólares. Né? Porque a ligação era cara. Era cara. E ele precisava de 10 horas pra recarregar depois dos 30 minutos. O esquema, então, era você ter 2, né? Exatamente. Ou, no caso, 20, né? Pra você falar o dia inteiro, né? Com certeza. E aí, óbvio, como que a Motorola comemorou essa criação revolucionária? O engenheiro sênior da empresa, Martin Cooper, ligou pra companhia rival, a Bell Laboratories, do aparelho só pra avisar que ele estava chamando de um número móvel. Olha só, mano, que ousadia! Ele foi pro meio da Times Square e ligou assim e falou: alô, é da Bell Company? Só pra avisar, vocês demoraram, eu estou fazendo uma ligação de um telefone, celular. Não tem orelhão, não tem cabo, não tem nada, não tem ninguém, mas eu preciso desligar que a bateria tá acabando. E a gente tem, inclusive, registros de imagem, não da pessoa fazendo essa primeira ligação, mas desse engenheiro sênior velhinho demonstrando com o próprio aparelho em mãos aonde ele estava e como ele fez a ligação e tal. Era um desenvolvimento tecnológico que se esperava, porque nada mais é, né, o telefone celular, nada mais é do que um transmissor de rádio, né? Obrigado, Motorola, por proporcionar que nós tenhamos celulares até hoje. Mas eu quero deixar claro que esse programa não foi patrocinado pela Motorola. Apesar, a Motorola continua até hoje, mano. Firme e forte. Mudou de dono, mas tá até hoje. 3 vezes. Mas tá até hoje. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.